recentemente. Fiz o convite aí ao capitão Ibe, ele atua na área florestal, atualmente ele atua no Batalhão de Emergências Ambientais, ele tem diversos cursos aí na área ambiental, na instituição e fora também, ele tem diversos elogios na ficha aí, atuou na Operação Pantanal, acho que todos tiveram ciência da repercussão em 2020 ali em Poconé, ele esteve à frente não somente no posto de comando, mas também atuou na parte operacional, na linha de frente ali, juntamente com outros militares, foi uma operação interagências, nós tivemos ali diversas instituições atuando, ele esteve ali coordenando essa parte, ele tem cursos aí na área de geoprocessamento, ele tem cursos aí na área de combate e prevenção a incêndio florestal, na área de perícia, participou do primeiro curso de queima prescrita no estado, né, pelo Corpo de Bombeiros, e agradeço a ele por ter aceitado o convite, poder estar fazendo essa palestra e mostrar um pouco como que é a atividade das operações florestais no estado e vai poder mostrar como que o geoprocessamento tem auxiliado a instituição a exercer essa atividade. Passo a palavra ao capitão Ibe. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço inicialmente o convite do meu colega, aqui é Luiz Fernando, né, Fernando, mas no quartel é um grande camarada nosso, nós trabalhamos juntos durante alguns anos, né, fizemos alguns cursos juntos também, então agradeço grandemente aí o convite dos senhores, professor Luiz Otávio, professor Heitor, agradeço também a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e da experiência com os senhores, e espero conseguir somar, mesmo nesse pouco tempo, que eu consiga contribuir com o aprendizado, certo? Mostrando um pouco sobre como o Corpo de Bombeiros trabalha. Então, eu vou espelhar aqui em tela cheia, só gostaria de saber se ficou aqui o slide na tela total. Sim, ficou, capitão. Maravilha. Então, senhores, inicialmente aqui, o Fernando ele já me apresentou, né? Eu sou o capitão Ibe, eu trabalho atualmente no Batalhão de Emergências Ambientais, sou lotado no batalhão desde 2020, e desde então eu venho participando de várias operações, trabalho tanto na parte do geoprocessamento, né, no desenvolvimento de sistemas voltados para o sensoriamento remoto, processamento de dados geoespaciais, desenvolvimento de soluções que melhorem a nossa atividade em campo. Então, atualmente, o Batalhão de Emergências Ambientais é a unidade especializada do Corpo de Bombeiros para gerenciar e realizar o enfrentamento aos incêndios florestais e às queimadas irregulares, bem como também às ocorrências envolvendo produtos perigosos, mas o grande foco do batalhão são os incêndios florestais, e hoje a temática aqui que me convidaram para abordar com os senhores é o geoprocessamento aplicado às operações florestais do CBM, e a gente vai falar desde a detecção até o enfrentamento, como que nós agimos com estratégia, inteligência e atuação integrada em campo. Então, inicialmente, antes que a gente fale sobre geotecnologias, né, a gente tem que falar por que o geoprocessamento, por que as tecnologias geoespaciais, elas são fundamentais do contexto do Corpo de Bombeiros para o enfrentamento aos incêndios florestais. Então, o cenário estadual ele é muito complexo para a incidência e para a propagação desses incêndios florestais. Então, o estado de Mato Grosso ele tem dimensões muito grandes, né? É o terceiro maior estado da nação, ele tem o tamanho de vários países da Europa juntos, né? Então, nós temos mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. É um estado predominantemente rural, com várias áreas grandes de vegetação nativa e áreas já agricultáveis, né? E uma pequena porção disso é a área urbana. Nosso estado ele é um mix dos 3 biomas que mais sofrem com a intensidade do fogo, né? Que é a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, nessa ordem de proporcionalidade, né? O maior área e proporção territorial ao menor, e o Pantanal, mesmo que tendo uma proporção territorial muito pequena, esse bioma ele não deixa de ter uma grande importância, né? Ele é o berço de várias espécies
Ele é um berço aí biológico, então abriga muitas espécies de fauna, flora, nativos, então além de ser aí ter uma beleza incontestável, e o estado ele tem 142 municípios atualmente, né? Foi criado um município no ano passado e desses apenas 24 municípios possuem quartel do Corpo de Bombeiros, o que denota para a gente que muitos municípios eles ficam sem as unidades do Corpo de Bombeiros e o tempo-resposta para o atendimento das ocorrências rotineiras ele é um pouco maior. E o incêndio florestal ele exige um tempo-resposta muito rápido. O incêndio florestal ele é uma das únicas ocorrências do Corpo de Bombeiros, se não a única, que a gente consegue analisar muito bem isso. Via de regra, todos os desastres, todas as catástrofes, as emergências, se a gente for colocar aí, for montar um gráfico, comparando o tempo com a evolução de uma ocorrência, todas as ocorrências com o passar do tempo, o gráfico ele tende a formar uma linha descendente. Já o incêndio florestal, quanto mais o tempo passa, mais a sua curva de complexidade ela tende a subir. Então, o incêndio florestal, quanto mais o tempo passa, mais área ele vai consumindo, quanto mais área ele consome, mais distante fica para chegar até o final dele e para retornar até o meu ponto inicial, mais ocorre o cansaço das pessoas, mais as máquinas elas se quebram, então é uma complexidade muito grande. E, além disso, nós temos uma alta demanda e complexidade operacional, ou seja, no período de julho a outubro, né, no período de estiagem, ocorre um aumento significativo dos incêndios florestais e das queimadas, ocorre a questão ali da longa distância e das áreas remotas, né, por ser um estado rural, ocorrem múltiplos incêndios simultaneamente e muitos destes ganham proporções que tornam o combate complexo e há a necessidade da divisão de recursos para que se atenda todos esses incêndios, né? Infelizmente, a gente utiliza muitas vezes a analogia do cobertor curto, né? Às vezes o cobertor ele não consegue cobrir o corpo inteiro, então às vezes para cobrir a cabeça a gente tem que tirar do pé, e para cobrir o pé a gente tem que tirar ali, descobrir a cabeça, e essa multiplicidade de ocorrências, ela causa um prejuízo operacional muito grande, e além disso, há necessidade de uma resposta estratégica, né, diante dos recursos e dessa capilaridade limitada. Então, o Corpo de Bombeiros, ele se desdobra durante o período de estiagem para que haja o enfrentamento desses incêndios florestais, aumentando a sua capilaridade, e a gente vai falar isso aqui no próximo slide. Então, face a esse problema, um desastre, né, o incêndio florestal ele é categorizado como um desastre natural, e o Corpo de Bombeiros, por saber que esse é um desastre, é uma catástrofe com hora marcada de início, mas não sabemos a hora marcada do final dele, que anualmente nós elaboramos um documento chamado POTIF, que é o Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais. Anualmente o Estado ele faz a publicação ali desse documento e ele é elaborado a muitas mãos, interna corporis, né, dentro ali do Corpo de Bombeiros, e ele traz diretrizes e metas para que ocorram ações que visem enfrentar de maneira multifacetária o problema dos incêndios florestais, abordando o problema em 4 fases operacionais, sendo elas a prevenção, a preparação, ou seja, o que seriam essas ações? São ações de prevenção que visam evitar com que o problema ele surja, e caso ele surja, que hajam medidas mitigatórias para que as consequências sejam minimizadas. Além disso, existem ações de preparação, capacitações diversas são feitas, tanto para o público externo quanto para o público interno do Corpo de Bombeiros, a fim de que mais agentes e agentes cada vez mais capacitados surjam para realizar o enfrentamento a esses incêndios florestais. Ocorre a resposta e a responsabilização. E é principalmente nesses 2 pontos, né, últimos, e principalmente na resposta, que nós vamos focar aqui de maneira bem breve, dado aí o tempo, né, limitado. Então, o Corpo de Bombeiros, para lidar com os incêndios florestais já na fase de estiagem, durante o período que a gente chama de período proibitivo, estabelece vários, e nós chamamos, né, isso de instrumentos de resposta temporários, que são aquelas guarnições criadas exclusivamente durante esse período,
implantadas em vários municípios que não têm corpo de bombeiros ou que são criados dentro dos municípios com corpo de bombeiros para dar o reforço operacional, para permitir a saída dessa guarnição de militares para atuarem no interior do estado. E são vários tipos de guarnição, cada guarnição com suas características, algumas com brigadistas contratados pelo estado, outras contratadas pelo município, outros somente de bombeiros, outros de bombeiros altamente especializados, alguns deles operadores de maquinários, outros pilotos de avião que faz o lançamento de água, e todos eles permanecem 24 horas sobre a coordenação de instrumentos de gestão. Então, esse é basicamente o mapa aí, né, que a gente tem de distribuição dessas guarnições. Então, os municípios pintados em vermelho são os municípios que detêm corpo de bombeiros, e a gente percebe que, durante o período proibitivo, todos esses pontinhos, eles são instaurados e ocorrem ali a capilarização, né, desse atendimento. E fora isso, nós instalamos várias outras guarnições volantes, que elas não têm base fixa e que elas rodam o estado para atender as ocorrências de maior complexidade. Então, eu estava falando dos instrumentos de gestão, e como nós temos diversas guarnições, por exemplo, no ano passado, houve a instauração de 66 guarnições temporárias dessas. Então, eu preciso ter muito centro de comando e controle, muitos centros de coordenação operacional para que haja o gerenciamento efetivo dessas guarnições, para que elas trabalhem de maneira síncrona, para que a gente possa extrair o máximo do potencial delas, para que os incêndios eles sejam combatidos ou para que atividades de prevenção sejam feitas de maneira ideal. Então, nós começamos aí pela sala de situação central, que é uma sala de situação que é um dos órgãos, né, um dos setores que faz o gerenciamento dessas guarnições. Ela fica localizada em Cuiabá, no Batalhão de Emergências Ambientais, e ela coordena as ações de grande vulto, todos os incêndios que exigem uma resposta diferenciada, que vai haver emprego de maquinário, emprego das aeronaves, que vai haver emprego de outras agências, seja ela de outros estados da federação, ou de outras instituições que são parceiras. Todos esses grandes incêndios são coordenados por nós, pelo Batalhão de Emergências Ambientais. E existem outros instrumentos de resposta, outros instrumentos de gestão que ficam espalhados pelo estado. Então, nós temos diversas regionais do Corpo de Bombeiros, e cada regional dessa possui uma sala de situação descentralizada que faz o controle das suas guarnições, ou seja, dessas 66 guarnições, algumas são do primeiro comando, outras do segundo, outras do BEA, e assim por conseguinte, sendo que cada uma possui ali a sua proporção territorial, que ela faz a gestão, e tudo isso denota para a gente que exige uma organização muito grande. E como que a gente poderia fazer, como que essa organização ela poderia ser feita, se não com o auxílio da geotecnologia, né, se não com o auxílio do processamento de dados, de informações georreferenciadas. Então, esse aqui é o resumo da área de atuação dos comandos regionais. Então, nós temos um comando regional em Cuiabá, um outro em Rondonópolis, um em Sinop, um em Barra do Garças, um em Cáceres, um em Tangará da Serra e um em Alta Floresta, sendo aí os 7 comandos regionais e a sala de situação central. E esse ano a gente vai inaugurar a sala de situação do Pantanal, que ela é voltada apenas para gerenciamento das crises no bioma Pantanal, dada a grande necessidade e a vulnerabilidade muito grande desse bioma aos incêndios florestais. Então, como o emprego do geoprocessamento, né, e aí que a gente começa realmente a entrar na temática da aula. Até agora a ideia era que eu fizesse uma introdução, mas como o Corpo de Bombeiros ele utiliza o geoprocessamento nos incêndios florestais. Então, nós utilizamos em diversas atividades, né, e a gente pode começar ali pelo planejamento estratégico, ou seja, na elaboração daquele plano, na elaboração do POTIF, já é fundamental que haja a utilização e a integração da tecnologia com a decisão operacional e o planejamento estratégico, para que haja o processamento de dados de ocorrências anteriores, para que haja o estudo, né, nós fazemos aí anualmente um workshop que engloba e reúne toda a corporação, onde a gente decide e fala sobre ocorrências que aconteceram, os rumos que elas tomaram, e para que a gente consiga analisar isso, utilizando as ferramentas de geoprocessamento. E além disso, existe o planejamento, né,
baseado na análise disso, baseado na visualização, no cruzamento e nas análises dos dados geoespaciais. E é importante falar que, através da análise das ocorrências que aconteceram anteriormente, da análise das ocorrências que mais duram, por exemplo, das que são mais próximas às cidades, aos centros urbanos, né, dos municípios, daquelas que ocorrem em áreas mais longínquas, que exigem que o bombeiro, ele muitas vezes pernoite por diversos dias, de maneira improvisada, por assim dizer, né, fora do quartel, contando aí com fora das bases, né, contando com o apoio de proprietários rurais, contando com o apoio do município, muitas vezes, da administração pública municipal. Então, analisando cada tipo de ocorrência, nós podemos escolher qual seria a guarnição específica para aquela localidade. Então, ocorre aí uma análise de 10 anos dos focos de calor, principalmente utilizando aí os dados advindos do INPE, do programa BT Queimadas. Ocorre o cruzamento de áreas com áreas críticas, né? A gente analisa muito as unidades de conservação, sejam elas estaduais, municipais, federais ou privadas, projetos de assentamento, áreas em que existem o acesso muito mais dificultoso, áreas remotas, e a partir disso são definidos os locais para a instalação dessas guarnições, os locais onde nós vamos fazer ali uma formação de brigada, os locais onde onde é necessário que haja uma conscientização, uma atividade de conscientização ambiental um pouco mais intensa, locais onde há necessidade de realização da fiscalização ambiental para que haja a multa ali, para que haja a responsabilização daquele infrator. Então, todo esse planejamento estratégico, ele advém tanto da análise de experiências anteriores e também somado aí à utilização das ferramentas do geoprocessamento. E agora a gente fala sobre um outro viés, né, que a gente começa a trabalhar exatamente sobre o enfrentamento aos incêndios florestais. E quando a gente fala de incêndio florestal, nós trabalhamos ele em diversas fases. Então, o incêndio florestal, ele possui a fase de detecção, de acionamento, deslocamento, a fase de avaliação do cenário, o combate, o controle, a vigilância e o rescaldo e, por último, a desmobilização. Em muitas delas, nós utilizamos o sensoriamento remoto, utilizamos o processamento dos dados geoespaciais para a tomada de decisão, para que todo o processo ele seja muito mais rápido, muito mais otimizado. Então, a gente começa desde a detecção desse monitoramento, né? Desde a detecção e do monitoramento via satélite. Então, a maioria das ocorrências de incêndio florestal que o Corpo de Bombeiros ele atende não são motivadas pela ligação 93. Então, muitas vezes o proprietário ele só recebe a guarnição do Corpo de Bombeiros sem ele mesmo ter realizado o atendimento. Às vezes ele recebe uma ligação antes, perguntando o que está acontecendo, se ele quer ajuda, perguntando sobre o que ele possui ali de aparato logístico, como ele está fazendo o enfrentamento desse incêndio florestal, para que a gente consiga apoiá-lo da melhor maneira. Então, esse monitoramento dos incêndios florestais, eles são advindos aí, principalmente pelos focos de calor. Então, nós analisamos focos de calor de fontes como o INPE, como o FIRMS da NASA, e eles são automaticamente integrados a uma plataforma que a gente utiliza desde 2023, que é uma plataforma premiada nacionalmente, e esses focos de calor eles são integralmente, automaticamente integrados, e eles são processados para que haja a criação de uma coisa que chama evento de fogo. Então, esse evento de fogo, ele traz para a gente uma associação, né, dos focos de calor, que são pontinhos, né, a gente fala que são pontos, coordenadas, né, que se associam ali espacialmente, criando a continuidade desse incêndio, simulando uma cicatriz do fogo, uma área atingida pelo fogo, trazendo o aspecto espacial e temporal para que a gente consiga analisar ele de maneira contínua e não isoladamente, como o foco de calor ele exige análise. Então, e é importante a gente falar que o Corpo de Bombeiros ele começou a utilizar as ferramentas, as ferramentas de geoprocessamento há alguns anos. E toda essa utilização das ferramentas geoespaciais, ela vem
elas vêm melhorando com o passar do tempo. Então, em 2016, houve, pela iniciativa de um tenente-coronel, hoje tenente-coronel, a iniciativa de que fosse realizado um curso, o primeiro curso de geoprocessamento aplicado aos incêndios florestais, que ocorreu aqui em Mato Grosso. Após algum tempo, eu fiz, se não me engano, a 5ª edição do curso, e hoje nós estamos na 12ª edição dessa capacitação, que é realizada aqui em Mato Grosso. E a tropa do Corpo de Bombeiros está muito acostumada a utilizar as ferramentas que analisam dados geoespaciais. Então, é algo que é rotineiro na nossa corporação, e por isso que Mato Grosso ele não sofre muito mais com os incêndios, por conta desse conhecimento da tropa, dessa disseminação do conhecimento. Então, voltando aí a falar sobre a dinâmica, né, da detecção, então, após isso, ocorre o cruzamento desses dados geoespaciais com o cruzamento desse evento de fogo, dos focos de calor, com as camadas vetoriais que nós possuímos, né? Ou seja, nós trabalhamos o cruzamento do cadastro ambiental rural, e esse cadastro ambiental rural ele tem diversas informações que são informações restritas aos órgãos públicos, né? Ou seja, a gente consegue analisar ali qual é o proprietário, o nome dele, o endereço dele, qual é o telefone de contato, para que a gente consiga fazer contato com esse proprietário utilizando aí as bases de dados da segurança pública. Fazemos cruzamento de unidade de conservação, com áreas onde ocorreram queimas controladas, queimas prescritas, áreas embargadas, áreas desembargadas, ou seja, há o cruzamento de dados de várias camadas, né, de várias layers aí, que nos possibilitam uma análise profunda sobre um evento recém-detectado. E nós possuímos uma regra de atendimento que é muito bem parametrizada dentro do Corpo de Bombeiros. A regra de atendimento principal, ela é sobre incêndios detectados, né, ou seja, eventos de fogos detectados em unidades de conservação estaduais, posteriormente unidades de conservação federais, municipais, ou seja, as demais unidades de conservação. Após isso, áreas circunvizinhas a essas unidades de conservação, depois áreas de interesse público e, por último, em questão, né, de priorização, as demais áreas, né, as áreas privadas. Então, associando isso aos parâmetros e aos dados do evento de fogo, né, nós conseguimos analisar aí a área atingida, né, por esse evento de fogo, a propagação por hora, conseguimos analisar também o FRP dissolvido, né, que é o poder de radiação de fogo, numa sigla em inglês. Nós conseguimos analisar diversos dados que são parametrizados e que são utilizados para análise de quem? Daquele militar que a gente estava falando, que fica lotado na sala de situação, naquele instrumento de gestão, ou seja, em cada uma daquelas salas de situação, fica um ou mais militares, um ou mais bombeiros, analistas, que fazem a detecção diuturnamente desses incêndios, trabalhando aí na comunicação com as equipes em campo, escolhendo qual é a equipe mais adequada para que seja realizado o atendimento. E esses eventos, de imediato, eles são classificados em eventos que exigem fiscalização ou combate, ou seja, em eventos que são queimadas ou eventos de incêndio florestal. Então, isso ocorre aí mediante a análise de imagens não só presente, mas de imagens por série histórica. Nós temos acesso aí aos alertas também de desmatamento, ou seja, uma miscelânea de dados que são analisados em conjunto para que haja a tomada de decisão mais assertiva do analista. Porque, como eu estava falando, né, o nosso estado é um estado de vastas proporções territoriais, e em muitos pontos, né, os senhores com certeza também estão familiarizados com isso, muitos pontos não possuem acesso à telefonia de celular. Nós temos muitas áreas onde o nosso rádio ele não tem um sinal muito bom. Então, se eu despacho uma guarnição para um evento, para uma ocorrência de maneira incorreta, eu muitas vezes só vou ter contato com ele à noite, ou seja, eu vou perder ali uma guarnição por um dia inteiro de trabalho. Então, o papel do analista, o papel de quem faz a detecção e a análise para saber se é realmente um incêndio ou um evento de queimada, e para que ele escolha qual é o incêndio florestal que mais exige ação e resposta imediata,
todo esse trabalho é muito importante. Então, e isso tudo era feito antigamente, né? Antes dessa plataforma, nós utilizávamos softwares de GIS. Nós, habitualmente, né, por cultura, nós sempre utilizamos o ArcGIS. Então, todo esse processamento ele era muito sofrido. A gente tinha que fazer o download de imagens, download de focos de calor, combinação ali de bases de dados. Essas bases de dados, muitas vezes, elas não eram integradas. Cada um tinha uma base de dados diferentes, né? Ou seja, era muito subjetiva a análise. E tudo que é muito subjetivo, ele tende a ter diferenças de interpretação. E essa plataforma que nós utilizamos hoje, ela veio para democratizar ali o processo decisório, para democratizar o conhecimento e diminuir a quantidade de erros, né, minimizando aí os empenhos ou incorretos ou os empenhos que poderiam ser melhorados. Então, esse aqui é um overview aqui da nossa plataforma. Então, ela tem uma série de funcionalidades, eu queria só passar aqui rapidinho para os senhores. Cada manchinha dessa aqui é um evento de fogo e ele fica ativo por alguns dias, né? Ele tem diferenças de coloração, e essa aqui é uma análise tanto dos projetos de assentamento, terras indígenas, unidades de conservação, e isso com os eventos de fogo aí também na tela. E os eventos de fogo, eles ficam tabulados em uma planilha, né, além de ficarem aqui espalhados pelo mapa, conforme a gente pôde ver naquela segunda imagem que nós mostramos, né, que haviam várias cores diferentes pelos comandos regionais, então cada comando regional, ele fica olhando para a sua área de atuação, em busca da detecção de um incêndio, de um evento de fogo, e a partir disso, ou pela análise da tabela ou pela análise do mapa, ele consegue identificar aí um evento de fogo e consegue fazer a leitura dos dados, né? Existem mais alguns dados abaixo, mas é possível ver a data da primeira detecção, a data da atualização, qual é o ID que esse evento ele possui, né? Cada evento ele tem um identificador. Eu omiti algumas informações, mas a gente consegue ver o CAR, o CPF, o CNPJ do proprietário, qual o nome da propriedade, qual o endereço desse proprietário para que a gente consiga, em caso de multa, fazer o envio do AR para a responsabilização dele. E aqui é uma outra combinação, né, de imagens. Isso aqui é uma base map aí da Esri, que a gente utiliza como padrão, mas a coluna importante, essa coluna aqui, que está aqui à nossa direita, certo? À direita da imagem, onde a gente consegue analisar foco por foco dos sensores VIRS e MODES, né, dos sensores dos satélites orbitais polares, que fazem a detecção a cada 12 horas, e a análise de uma constelação de pelo menos 4 satélites que fazem 8 detecções por dia. Nós conseguimos uma combinação ali valorosa, onde a gente consegue identificar focos de calor, e esses focos de calor eles são dispostos de maneira cronológica, a gente consegue ver ali o acompanhamento, né? Eles vão piscando para que a gente consiga ver qual é o primeiro, qual é o último, o que colabora muito para as atividades aí de investigação de perícia, né? Então, é possível ver ali, eu tirei o evento de fogo e a gente analisar também as imagens. Então, aqui a gente pode ver com extrema que não se trata de um incêndio, se trata de uma degradação ambiental por uso irregular do fogo, onde o proprietário ali, ele está fazendo o uso do fogo para diminuição do material combustível, e isso pode ser autorizado. A gente tem acesso também às camadas de autorizações da SEMA, que são chamadas AQC, que é a autorização de queima controlada. Existem um rol grande de autorizações que são emitidas pelo órgão ambiental competente. E, além disso, a gente pode fazer a utilização de outras imagens, que eu vou mostrar mais para frente, e a gente sai da detecção, né, do universo da detecção, a gente entra no acionamento e deslocamento para essa ocorrência. Então, falando de acionamento, todas essas guarnições, elas que estão empenhadas, né, elas possuem um aplicativo mobile instalado no celular, que é compatível tanto para iOS quanto para Android. Elas conseguem receber as ocorrências do celular. Então, a partir disso, né, eu até me antecipei, a partir da detecção, né, a gente faz o empenho estratégico dos instrumentos de resposta, que tem o perfil mais adequado. Por exemplo, em uma ocorrência de baixa complexidade, eu não vou mandar ali
uma guarnição altamente especializada, sendo que eu posso ter uma outra ocorrência que exige uma resposta diferente. Eu não vou mandar uma guarnição de combate para uma área dessa. Ou seja, aqui o proprietário, a pessoa que ocupa aquela localidade, ela não quer que o fogo seja apagado. Então a gente vai encaminhar ali uma guarnição para que faça a responsabilização desse cidadão, caso seja necessário, né? Caso ele não possua autorização, caso ele esteja cometendo uma transgressão, cometendo uma infração ou um crime ambiental. E aí sim, a partir do momento onde é escolhida a equipe ou as equipes que são escolhidas para que sejam direcionadas ao evento, é gerada uma ordem de serviço com a coordenada, é executado o despacho do responsável na sala de situação, né, o responsável pelo monitoramento, onde ele coloca os dados, né, foi falado com o seu fulano de tal, lá existem tantos maquinários, lá ele tem a utilização de vários caminhões-pipa, esse é o telefone celular dele, então a gente consegue colocar todas essas informações para que o militar ele acesse já no aplicativo mobile dele, e esse aplicativo ele é compatível com o iOS, com o Android, como eu falei, e ele possui acesso às coordenadas geográficas da ocorrência, ao histórico da ocorrência, e ele tem um link direto para que seja utilizado tanto no Google Maps para deslocamento, quanto para um outro aplicativo que a gente utiliza que chama Alpine Quest Pro. Um aplicativo que ele permite a navegação muito assertiva em campo, e é importante a gente ressaltar que essa aplicação ela é possível utilizar ela de maneira offline, uma vez que a guarnição ela recebeu esse despacho, né? Ou seja, aqui é a tela do despachante, ele vai colocar ali, ele está empenhando, no caso, 2 guarnições, e essa é a tela que o militar ele recebe no celular, né? À esquerda aqui na imagem a gente tem um espelho de uma tela para o iOS, e à direita a gente tem o espelho da tela para o Android. A gente vê ali que né, por ser coordenada, é possível até chamar um Uber, mas com certeza, né, dadas as condições, né, não será possível, mas ele permite a interação com aplicativos que realizam aí o tráfego, né, que conseguem gerar trajetos. E nós utilizamos também as ferramentas do geoprocessamento e do sensoriamento remoto no planejamento para o combate. Então, não são só os analistas, não são só os militares da sala de situação que têm acesso àquela ferramenta de análise, né, no WebGIS. Ele não é um programa instalado, ele é uma página da web, então ele é muito leve, é possível abrir no celular, é possível abrir em tablet, computador, e todos os nossos militares do Corpo de Bombeiros, eles possuem acesso a essa aplicação, tanto no celular quanto no computador, e eles podem utilizar isso para analisar, né? A gente fala que o incêndio florestal, ele é analisado mnemonicamente ali, né, como um triângulo, então a gente vai analisar sempre condições meteorológicas, a gente sempre vai analisar a gente sempre vai fazer uma análise topográfica do incêndio florestal e uma análise de combustível, ou seja, uma análise da vegetação existente no local. Uma previsão meteorológica adequada para que eu vá no incêndio de pelo menos 3 dias consecutivos, para que eu consiga identificar lá na frente o que vai acontecer, eu me antevenho, né? Claro que as previsões muitas vezes elas falham, mas eu ter essa previsão antecipada é muito importante. A análise desses combustíveis, né, elas podem ser feitas pela combinação de diversos índices espectrais ou bandas que, somadas ali e combinadas, nos dão informações muitíssimo relevantes sobre a carga de combustível, sobre onde eu tenho água, onde eu tenho mais água no solo, mais água nas plantas, onde eu tenho solo exposto, onde eu tenho maior concentração de vegetação, onde essa vegetação ela tem a copa mais fechada, onde não tem. Então, tudo isso se encontra ali descrito em composições prontas, né, na plataforma, para que haja a utilização dessas composições. E aí, tudo isso, né, a somatória desses 3 fatores, eu costumo até falar nas instruções que o enfrentamento do incêndio florestal ele é similar ao jogo de xadrez.
só que a gente vai estar jogando ali contra a natureza. A gente sempre tem que pensar no próximo passo do oponente, sempre tem que pensar em como a gente vai elaborar estratégias para vencer ele, e a gente vai identificar aí, a partir dessa análise, desses fatores, locais onde eu vou realizar o combate direto, onde eu vou realizar o meu combate ao incêndio florestal. Então, aqui eu tenho uma tela onde mostra para a gente temperatura do ar, umidade relativa, a previsão de chuva, qual a direção do vento, a velocidade, velocidade do vento em rajadas. Aqui a gente consegue enxergar aí a parte topográfica, né? Além disso, é possível analisar isso de maneira 3D. Novas ferramentas têm sido implementadas, então cada vez mais a gente trabalha aí para a melhoria do produto. Nós temos como fazer aí a composição daquelas imagens, né? Então aqui a gente está utilizando um índice que chama NDMI, que é um índice que avalia o estresse hídrico, ou seja, ele antevém, ele é um índice que analisa o estresse hídrico, que pode ser refletido posteriormente no NDVI, que é um índice que avalia a saúde dessa vegetação. Ou eu posso utilizar a composição de agricultura, que é similar a outra composição que utiliza o infravermelho médio, que é a composição que é ideal para a gente verificar ali um equilíbrio entre solo exposto, né? A gente consegue ver no canto superior esquerdo aí áreas de lavoura, provavelmente, uma área que tem um afloramento rochoso um pouco mais aparente, essa área do meio. A gente verificar áreas de água, áreas onde eu tenho vegetação recém-plantada, né, com o desenvolvimento aí muito aparente da clorofila no canto inferior central. Então, é possível utilizar ali essa composição também para ver chamativa, áreas queimadas. Então, essa é a composição coringa que nós utilizamos dentro da plataforma, que a gente consegue acompanhar ali a evolução do fogo, né? Aqui é uma imagem Sentinel, mas a gente consegue analisar imagens Planet, imagens Sentinel, imagens Landsat, além também das imagens dos satélites, né, que realizam a detecção dos focos de calor. E, a partir disso, a gente consegue fazer o acompanhamento estatístico e o acompanhamento operacional a partir da geração dos... Cada guarnição que é empenhada em uma ocorrência, ela deve colocar qual é o resultado das ações diárias que ela executou durante o dia, ou seja, ela realizou o combate, foi efetivo, ela utilizou tais materiais, na área tal, ela fez um acero, ela realizou combate direto. Então, tudo isso é feito ali utilizando o aplicativo, e após a finalização dessa ocorrência, nós fazemos o georreferenciamento daquela área atingida pelo fogo, catalogamos os recursos empregados, né, como um quebra-cabeça, unindo várias partes de vários registros de várias guarnições diferentes, para que haja aí o armazenamento desses dados. E a importância desse registro, ele é fundamental para que haja transparência, né, e ele é um subsídio direto para que a gente faça uma avaliação de desempenho tático, prestação de conta para órgãos de controle e para a sociedade. Muitos proprietários, quando são atingidos, nos solicitam as declarações de atendimento de ocorrência, falando qual foi a atuação do Corpo de Bombeiros, que isso pode auxiliar ali quando ele for exercer o contraditório ampla defesa, caso ele seja autuado por órgão ambiental. Ele é base para auditorias, relatórios técnicos. Essa nossa plataforma ela foi auditada também no ano passado. Enfim, o uso das tecnologias, né, não só falando de uma plataforma específica, mas o uso das tecnologias geoespaciais, ela permite o planejamento mais assertivo, ou seja, a análise estatística, ela permite a construção de um planejamento estratégico mais robusto. Então, além disso, nós também fazemos, falando de responsabilização, e aqui a gente já caminha para o final da apresentação, nós executamos a responsabilização em dois vieses diferentes, né? Tanto pela perícia dos incêndios florestais quanto pela atividade de fiscalização ambiental. Então, a perícia ela tem o objetivo de identificar a causa, a origem, a dinâmica do fogo e também indicar a autoria do incêndio. A gente utiliza aí para quantificar a área atingida pelo fogo hoje
o índice, né, que é o Normalized Burn Ratio, que é o NBR, que é um índice que ele detecta as queimadas, a gente faz o processamento de dados, e isso tudo é feito pelo ArcGIS, então, por mais que haja plataformas aí sofisticadas, o processamento de certos dados, que exige um volume de dados muito grande, ele não pode ser executado em certas plataformas, então a gente utiliza ainda o ArcGIS para diversas situações, principalmente quando voltados à fiscalização e à perícia de incêndios florestais. Então, a perícia ela contribui para a responsabilização. Então, hoje nós conseguimos fechar o ciclo completo da responsabilização, nós conseguimos ir no incêndio, fazer a perícia dele, se identificar que foi um incêndio criminoso, através da perícia, nós conseguimos, a partir dessa perícia, gerar o auto de infração e o procedimento de responsabilização administrativa ambiental para que esse infrator ele seja responsabilizado e ele compense o dano ambiental que ele fez pelo pagamento de uma multa, e esse processo ele é encaminhado para que haja abertura aí de um processo na esfera criminal, na esfera civil. Então, isso nos permite também, a realização das perícias nos permite estudos de caso e arquivo interno também para consultas posteriores, e a utilização da geotecnologia nos permitiu, além de impactos diretos no combate, também poupa muito o trabalho do perito. Eu sou um perito florestal e eu estive fazendo perícias antes da transição para o uso das geotecnologias, e antigamente a gente caminhava pelo corredor do fogo, de propagação, analisando indicativos, às vezes com lupa, isso era muito desgastante, demorava muito, uma perícia ela durava, às vezes, em um grande incêndio, alguns dias, e hoje é muito assertivo, porque a gente consegue identificar ali onde foi o primeiro foco de calor, através ali do FRP, através de outros dados, a gente consegue identificar onde esse incêndio começou. Existe aí a facilidade para a localização do início, do incêndio, da zona de confusão, enfim. Ocorre uma maior eficiência na responsabilização dos infratores pelo uso das geotecnologias, e a fiscalização administrativa ambiental ela é um processo complementar, elas se complementam, mas a fiscalização ela pode existir também sozinha, separada da perícia, fazendo a responsabilização por queimadas, né? A gente estava falando de diferenciar incêndio florestal e queimada, ou seja, quando ocorre aí a verificação de que uma queimada aconteceu, o CBM ele tem competência legal para fazer a autuação. Então, o uso dessas tecnologias nos permitem associação de dados, né? Como eu estava falando do CAR, do CIGEF, da verificação das autorizações, enfim, tudo isso nos permite a seleção de alvos que estão cometendo o dano ambiental com maior impacto, e nos permite ir naqueles alvos e realmente cumprir o objetivo da fiscalização, que é cessar o dano ambiental, tudo isso graças à utilização das tecnologias. Então, a mensagem que eu queria deixar é que o Corpo de Bombeiros, ele cada vez mais utiliza as tecnologias e cada vez mais aprimora a sua atividade operacional baseada no emprego do conhecimento técnico. Então, investir em técnico é muito importante, investir em soluções tecnológicas é fundamental. E eu finalizo aqui, senhores, a minha apresentação. Espero que eu tenha conseguido somar com os senhores nesse momento, né? Eu acho que eu extrapolei aí quase 2 minutos e meio dos 40 minutos que me foram disponibilizados, mas agradeço a oportunidade de fala e passo a fala aí ao mediador. Obrigado, capitão Isaac. Sua apresentação foi muito boa, muito ilustrativa, né, do processo todo aí, tanto de estratégico, prévio, a questão da análise, até a atuação, né, no local, e por final a questão da perícia, né, da responsabilização. Vendo a sua apresentação, capitão, me veio a dúvida seguinte, né? Vocês têm esse centro lá em Cuiabá com essa sistemática aí das imagens de satélite. Essa estrutura, qual que é assim, vamos dizer, a imagem de satélite tem uma defasagem de tempo
em relação ao foco de incêndio de quanto tempo? Então, professor, quando a gente fala sobre detecção, né, todas as detecções de focos de calor, elas são feitas por imagem de satélite. Nós trabalhamos com 2 tipos de satélites diferentes para a detecção dos focos de calor. Nós temos satélites orbitais polares, que eles ficam fazendo o movimento aí em volta da Terra, e conforme a Terra exerce o movimento de rotação, o satélite ele consegue fazer a varredura de toda a superfície do globo, e os satélites orbitais polares eles têm a detecção a cada 12 horas. Ou seja, a maioria dos satélites, eles passam, na verdade, todos os satélites que nós utilizamos, né, são esses orbitais polares dos sensores VIRS e MODES, que são cada um com as suas características, eles passam das 10 horas da manhã, mais ou menos, até as 11h30, até a 1h30 da tarde, e esse horário ele também acontece, né, das 10h30 da noite até as 1h30 da madrugada. Então, ocorre durante todo o dia essa sistemática das detecções. Entretanto, nós temos um outro satélite que é chamado de satélite geoestacionário. O satélite que nós utilizávamos mas ele era o chamado GOES-16, que é um satélite voltado para monitoramento de mudanças climáticas, análise de furacão, análise de grandes tempestades, e esse satélite ele foi substituído no ano passado pelo satélite chamado GOES-19, que possui uma resolução muito melhor. Ou seja, o que isso quer dizer? Um satélite está muito pertinho da Terra, fazendo aí a varredura 2 vezes por dia, e o outro satélite está bem mais de longe. E esse ano, como foi feita a atualização, a câmera dele melhorou, ou seja, o zoom dele é muito melhor, o que pode nos dizer que a qualidade dessas detecções melhoraram bastante. E um bônus que esse satélite nos traz é que ele faz a verificação dos incêndios florestais a cada 10 minutos. Ou seja, nós temos hoje detecções de alta qualidade desde 2025, né, que foi quando esses dados eles se tornaram públicos, então a gente consegue fazer a detecção desses incêndios a cada 10 minutos. Só que como a câmera dele é um pouquinho com menos qualidade que dos orbitais polares, ele precisa de uma quantidade de caloria maior para que ele detecte esse foco de calor. Já os satélites que fazem o imageamento, para que a gente faça aquela combinação dos índices espectrais, nós utilizamos o satélite Sentinel, que ele tem a resolução espacial ali a cada 5 dias, né? Ou seja, a cada 5 dias nós temos ali uma detecção do Sentinel, e utilizamos também o Landsat, né, que é a combinação do Landsat 8 com o 9, ele nos possibilita a detecção a cada 8 dias. E além disso, nós utilizamos muito o satélite da Rede Planet. E esse satélite, ele é um satélite de altíssima resolução espacial. Nós temos imagens de 3 metros, então, imagens muito precisas, que são imagens diárias, que são tiradas ali mais ou menos na metade do dia. Então, essa somatória de ferramentas ali, elas, em conjunto, elas possibilitam uma análise muito assertiva. Eu sempre falo para quem a gente vai dar instrução, a gente nunca pode analisar um satélite sozinho, nem um satélite é melhor que o outro, nem uma ferramenta é melhor que a outra, mas a gente precisa analisar tudo isso em conjunto para que haja aí uma análise mais assertiva, certo? Entendi. Então tem esse satélite que é de 10 em 10 minutos, então é quase tempo real, né? Praticamente. Então, ele, a cada 10 minutos, ele passa, mas sempre com um delay de 15 minutos. Então, ele é quase em tempo real. Quase em tempo real. E para ele captar o incêndio, tem que ter qual dimensão? Qual é o grau vamos dizer, de gravidade do incêndio para ele captar que está havendo esse foco? Então, professor, eu não acompanhei, eu não sei se foram feitas testagens, né? Porque os satélites, eles não veem só a luz visível, né? Eles captam luz invisível, e esses satélites que captam foco de calor, eles têm a capacidade de analisar o infravermelho. Então, eles não veem o fogo, a chama que nós vemos, eles veem a caloria emanada. E isso é traduzido no satélite como brilho. Então, eles enxergam como se fosse essa caloria, né, a radiação do fogo em forma de brilho. Eu não acompanhei se houve ainda uma testagem de campo com o GOES-19, mas eu sei que em testes com os satélites VIRS e MODES, dos sensores VIRS e MODES, incêndios com
basicamente 30 metros quadrados de área queimada, né, e mais de 47 graus Celsius, ou seja, com a medição ali, né, como foi validado isso? Alguém foi colocando fogo, eles sabem que o satélite vai passar em tal hora. Então, foi feita ali uma testagem, coloquei ali 10 metros quadrados. Poxa, não pegou. Vou colocar 20, não pegou. 30, pegou, e aí eu estou fazendo aí a testagem com a minha ferramenta de medição, e hoje consta isso, né, na aba de perguntas frequentes, tanto do INPE quanto da NASA, que incêndios com 30 metros quadrados e mais de 47 graus Celsius já são detectados pelos satélites que captam focos de calor. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande, mas isso também traz um ônus da possibilidade de emissão de falsos positivos. Então, isso exige um processamento muito grande dos dados para que esses falsos positivos eles sejam limados aí do produto final. Não, excelente. Pessoal, abra a palavra aí para os demais que quiserem fazer perguntas. Muito obrigado aí, capitão. Muito obrigado, professor. Seguinte perguntas. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Consegue me ouvir bem? Sim. Escuta. Tem bom som. Eu não tenho perguntas, eu só queria elogiar o capitão Isaac, né, pela apresentação fantástica que foi dada para nós aqui nessa tarde, para entender um pouquinho como é o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso nesses momentos de crise. Né? É um trabalho bacana, muito técnico, e dá para perceber que a estratégia, o profissionalismo está imperando, e isso é ótimo, porque a gente sabe, na verdade, que tudo que é feito, né, não só em Mato Grosso, mas pela metodologia de vocês, ela tem eficácia, né, no nosso dia a dia. E isso que a gente precisa aprender, que o Luiz vai nos trazer um pouquinho mais nessa nossa dissertação, né, Luiz? Obrigado, vou tentar, viu, capitão? Maravilha. Pois não, pode. Tentar colocar na dissertação o que praticamente já ocorre já no Estado, né? Existem diversos oficiais como o capitão Isaac, que faz um trabalho excelente, inclusive acho que uma graduação dele está fazendo geoprocessamento, e futuramente eu acredito que ele vai estar escrevendo um artigo também, porque quando ele vai sair oficial superior, ele tem que fazer mais um curso na instituição, e ele precisa escrever um artigo, então provavelmente ele vai estar colocando isso no papel, né? A gente só tentar trazer, colocar na instituição. Mas ele citou várias coisas aí, mas a gente já, inclusive, aprendemos juntos, né? A gente cita também ali do que a gente já pega já de diversos artigos, fórmula de Monte Alegre, diversas coisas que a gente já vai pegando e vai tentando traduzir para que toda a tropa tenha acesso a esse conhecimento, né? É um conhecimento que é necessário ter muita prática, aí, como ele colocou nas situações, uma análise em tempo real. Então, assim, tentar trazer todos esses estudos para auxiliar em campo. Legal, isso é bacana, viu, Luiz? Tá? Mas aproveito já o ensejo, né? De convidar, então, o capitão Isaac para escrever um artigo conosco, né? Fazer as 6 mãos, né, professor Luiz Otávio? Por que não, né? Aproveitar toda a expertise, todo esse conhecimento aqui, e vamos produzir, né? Vamos produzir a favor do Luiz Fernando, a favor do programa, Maravilha. A favor do Corpo de Bombeiros. Então, por que não, né? Fica aí o convite, né? Maravilha, a gente está sempre pronto para ajudar. O Luiz Fernando é um grande parceiro, um grande amigo, sempre uma honra poder colaborar. Perfeito, obrigado, capitão Isaac. Muito obrigado, então, senhores. Agradeço grandemente a oportunidade e me coloco à disposição, caso precisem. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros está sempre pronto para ajudar. E, professores, não sei se eu tenho ainda esse tempinho, nos dias 16 a 18, agora de junho, nós vamos ter um congresso internacional de incêndios florestais. Então, caso os senhores queiram participar, é possível entrar aí no site, ele chama Forest Fire. Então, se vocês digitarem forestfire.com.br no Google, vocês podem ter acesso, vai ter vários palestrantes nacionais e internacionais, então vai ser bem bacana aí para acompanhar as ações do Corpo de Bombeiros, como a gente está aí se mobilizando a nível nacional e internacional, certo?
Ótimo. Vai ser em Cuiabá, aqui em Rondonópolis? Vai ser em Cuiabá, professor. Cuiabá, certo, Cuiabá. certo. Isso. Ótimo. Com certeza, muito interessante. Capitão, agradecemos muito a sua participação, tá? A gente está à disposição aí do Corpo de Bombeiros, que precisar da gente. Temos vários professores aí que podem contribuir aí no que precisar, tá? Muito obrigado aí pela parceria. Maravilha. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. E bom webinar. Bom, a professora Daniele, boa noite para a senhora. Consegue nos ouvir bem? Boa noite, estou ouvindo, professor. Tudo bem? Excelente. Tudo bem. A gente costuma. Eu deixo encerrar. Eu estou fazendo a gravação, vou encerrar essa gravação.